O tempo, que agora tem um tempo, né?
Boa noite, pessoal. Nós estamos muito felizes de ver vocês aqui de novo, a casa cheia cada vez mais. Então vamos mentalizar, né? Fazer a nossa prece inicial e levar os nossos sentimentos, nossas vibrações. Rogamos então a presença dos nossos queridos mentores, do nosso Mestre Jesus, para que hoje essa casa esteja iluminada, abençoada, e que luz do alto venha iluminar a nossa reunião, os nossos estudos. Que Deus nos abençoe, assim seja. Queridos irmãos, nós vamos hoje então analisar mais um pouquinho a cura de Jesus do cego de Bartimeu. Então nós temos lá o texto no telão, por favor, acompanhem. Vamos ver o principinho, né? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartolomeu, o cego, estava sentado na beirada da estrada, era isso? Estava sentado junto ao caminho, mendigando. Isso a gente comentou, agora vamos ver de hoje o que é que nós temos. Bartimeu, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parando. Então essas são as nossas questões de hoje. Bartolomeu, ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Então ele era cego, mas ele buscava uma salvação, ele fazia a sua busca religiosa com o recurso que ele tinha. Qual foi o recurso que ele usou, gente? Ele enxergou que era Jesus? Qual foi o recurso que ele usou? O ouvido, ele ouvia. Então, ele era deficiente visual, mas ele podia ouvir. Ele podia também falar. E ele caminhou até ali.
Então, nós temos várias deficiências espirituais. Nós todos temos várias deficiências espirituais. Mas também nós temos várias virtudes e infinitas possibilidades. O que está acontecendo aqui, Nath? Ainda não, Ana. Tem sempre alguma coisa acontecendo, vocês já perceberam? Quem estava reclamando o que aí? Tá certo? Então, nós também somos assim. Nós também temos defeitos. Acho que ela está percebendo. Alguém falou para ela. Peraí que ela já deve resolver. Nós também estamos assim, não. Bota aí, meu benzinho. Vamos lá. Eu vou acabar desistindo desse negócio. Esse povo, olha... Não é de vocês, não, é daqui. Aí eu chego em casa e faço o de casa. Eu consigo desligar aqui, mas eles vão lá e abrem. Tá bom, pessoal. Depois eu vou passar uma orientaçãozinha. Me perdoem, gente. Nós também somos assim. Nós também queremos fazer a nossa busca espiritual e nós temos infinitas deficiências, fraquezas, limites, mas nós temos também... Boa noite, pessoal. Boa noite. Mas nós temos também infinitas possibilidades, né? Como o cego tinha. Então, jamais nós estaremos totalmente... Boa noite. A Célia está microfone fechado. O microfone da Célia está fechado. Só o volume aí. Se eu tirar o meu volume aqui, o mundo não acaba para eles. Não. Só aqui. Desliga aí. Desliga, deixa eu ligar pra você. Tá vendo que não tá, ele tá lento? Aham. E isso acontece em todos os momentos. Acho que isso é um desafio para a gente aprender Da a lidar com a paciência. tecnologia. Agora foi. Meninos. O pessoal de casa vai me perdoar porque já perdeu uma partezinha aí. A gente está falando do Bartolomeu, né, que ouviu Jesus e clamou. E ele usou o único recurso que ele tinha, que era, ele não tinha a visão, mas ele tinha outros recursos, aliás. E para todos nós, nunca, jamais vão faltar meios para que a gente busque o nosso processo religioso, para que a gente busque Jesus. E Bartolomeu, naquele momento que ele sentiu a presença de Cristo ali no caminho, ele faz um movimento na sua vida, porque ele se dispõe a realmente encontrar aquele Cristo. E ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamar é muito mais do que pedir. Clamar é suplicar. É uma atitude de quem está sofrendo muito e realmente não suporta mais continuar a sofrer. Então, quando você clama, você expressa uma rogativa que nasce no seu coração. E nós, no auge de nosso sofrimento, nós clamamos, a gente suplica, né? A gente implora uma ajuda. Quiçá consigamos fazer isso quando orarmos pelos outros também. Clamar, suplicar com todas as forças das nossas almas, para que as pessoas que nos buscam encontrem, por sua vez também, o caminho de consolo, de coragem, de força que nós temos encontrado. Então, quando a pessoa clama, é o sofrimento despertando na pessoa o sentimento de humildade. Porque, na maior parte das vezes, só no sofrimento nós somos capazes de desenvolver em nós sentimentos nobres. Quando você necessita da misericórdia alheia, você consegue ter um pouco de misericórdia também para com os outros. Então, é a sabedoria divina permitindo que a dor nos eduque, quando o amor ainda não descoberto, não realizou o seu trabalho educativo. Nós vamos nos educar pelo amor ou pela dor. E quando o amor não está despertado em nós,
nós sofremos. E o sofrimento tem essa função de despertar em nós sentimentos nobres. E o cego diz: Jesus, filho de Davi. Davi foi um dos reis mais amados do povo hebreu. As profecias diziam que o Messias que um dia ia chegar seria da descendência de Davi. Então a expressão filho de Davi, usada não para identificar Davi como pai, mas como o ascendente, não Jesus como filho de Davi propriamente, mas como descendente da tribo de Davi. A expressão é usada para identificar, não para identificar o pai biológico de Jesus, que nós sabemos que era José. E com essa expressão, quando os judeus falavam com Jesus, Jesus, filho de Davi, era uma expressão de alto valor, de suma importância para o povo judeu. Era como se eles dissessem: aqui está o Messias, o filho de Davi. Então é reconhecendo que Jesus era o Messias que chegava. Depois isso se perdeu de algum modo, porque até hoje o povo, os judeus, o judaísmo aguarda o Cristo, aguarda a chegada do Messias. Para eles, Jesus foi um grande profeta, mas não o Messias, não o maior profeta. Mas para este judeu que estava cego na beirada da estrada, para ele, sim, Jesus era o Messias prometido. Então, as duas descendências de Jesus, tanto da parte de José como da parte de Maria, são registradas no Novo Testamento, deixando claro que tanto José como Maria eram descendentes de Davi. E quando o anjo Gabriel chega a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, ele fala que nasceria uma criança que seria da casa de Davi. Então, o anjo Gabriel, já diz ali naquele momento para Maria que a criança que ia nascer ali ia receber o trono de Davi num reinado que jamais teria fim. E essa profecia é muito linda, porque se o reinado de Davi teve fim com a morte de Davi, ele foi sucedido por alguém, por outro rei, o reinado de Jesus jamais terá fim. Apesar de, então, Jesus ter recebido esse reconhecimento que ele era o Messias e está ali, então, bem claro para aquele povo que ele era o filho de Davi, Jesus prefere se chamar filho do homem. Ele usa essa expressão várias vezes e ele deixa de lado o elogio. Elogiar alguém. Vamos falar um pouquinho de elogio. Elogiar alguém é uma questão que nós devemos agora analisar com um pouquinho de cautela, né? Porque muitas das vezes nós não sabemos distinguir o que é elogiar num reconhecimento sincero, como o cego reconhecia Jesus como o Messias. Elogiar, às vezes, nem sempre é fruto de um sentimento verdadeiro e sincero. Às vezes o elogio é simplesmente bajulação. E bajular é diferente de elogiar. Então nós temos por hábito de elogiar pessoas, de louvar determinadas pessoas, mas longe de ser um reconhecimento do valor das pessoas, muitas das vezes a nossa intenção é simplesmente de interesse para conseguir alguma coisa. Nós somos meio feinhos, porque o nosso passado, ele não é muito glorioso, né, no que se refere às nossas motivações mais internas, às nossas atitudes movidas por uma razão mais íntima. Então nós temos essas tendências infelizes de usar o elogio indevidamente. Então vamos ter cuidado, né? Porque
a nossa intenção mais profunda é que nos define. Quando você elogia alguém, por que você está elogiando? Quando você presenteia alguém, por que você está presenteando? Então, é a nossa intenção mais profunda, é que define quem realmente somos e quais são os nossos verdadeiros objetivos. Porque nós podemos nos enganar uns aos outros, mas a nossa aura vai refletir a nossa pouca sinceridade, a nossa intenção mais escusa. Os mentores espirituais que nos assistem vão perceber pelas nossas irradiações, pelas nossas vibrações, quais são as nossas reais intenções. Então, ao elogiar Jesus, o cego se revestia de um grande sentimento de humildade. E é este sentimento de humildade que é realmente capaz de encurtar o nosso caminhar em busca de Deus. Quando todas as vezes que conseguirmos sermos humildes. Até ver essas reflexões que nós estamos baseando num livro extraordinário do Cláudio Farjado, Jesus, o Terapeuta, que lá ele prova em todas as curas de Jesus que ele veio para curar as nossas almas enquanto curava aqueles corpos daquela época. Eu nunca tinha associado, até estudar o Cláudio Farjado, o elogio sincero, ele é um ato de humildade, ele é um ato de apreço, ele está ligado ao nosso afeto e à nossa admiração. Até aí sem novidade, não é? O elogio sincero, ele está ligado à humildade, ao apreço que a gente tem pela pessoa, ao respeito que a gente tem pela pessoa, ao afeto que sentimos e à admiração. Mas o elogiar, o ato de elogiar, ele pode ter várias nuances, tanto positivas quanto negativas. Quando a gente tem interesse, na melhor das boas intenções, mas a gente tem um interesse por trás. Então eu posso elogiar alguém falando assim, por exemplo, fulano foi tão extraordinário que ele veio aqui e limpou todas as janelas para nós. E a gente fica olhando para a pessoa esperando ela oferecer para fazer o mesmo, né? Então a gente elogia para ser exemplo para o outro. Ou então a gente elogia quando a gente sabe, e esse aqui é o lado positivo, que a pessoa não corresponde totalmente à realidade do elogio que você está fazendo. Mas você está ali tentando elevar o moral de alguém. E isso funciona. Por exemplo, a pessoa vai para um concurso, então você diz, olha, vai sim, você vai dar conta, você está preparado, você vai conseguir, eu confio em você, vá. Então isso é um estímulo, é uma prática cristã de valorizar uma pessoa e, como dizia antigamente, jogar uma terrinha no pé para a pessoa crescer viçosa, né? Então, é uma coisa positiva. Um dado interessante é que nós não conseguimos elogiar com sinceridade a quem a gente não gosta. Não conseguimos. A quem a gente não admira, a quem a gente não respeita. Então, às vezes, você tem que fazer um discurso para uma autoridade que está ali, você tem que envolver aquela autoridade na sua acolhida carinhosa e você não tem palavras, porque você não gosta daquela pessoa. Você está falando da boca para fora. Então, é cada situação assim muito delicada, né? Quando você tem que elogiar, então você tem que ter muita inteligência, muita sabedoria para não virar uma simples bajulação ou fazer aquele elogio que vira uma ofensa. Um espírito comentou com Chico numa carta que ele mandou. Ele era um político muito importante, ele desencarna no auge da sua carreira política. E estava lá todo mundo no velório, tecendo loas, né? Vários elogios. E ele dizia que os elogios imerecidos doíam nele como ferroadas, como bofetões no rosto. O elogio imerecido.
Então, se você não tem elogio sincero para fazer para o coitado que está ali no próprio velório, na maior parte das vezes, ouvindo você, então não faça. Faz a sua prece e vai embora. Se você não pode pensar nada positivo, não fica perto do coitado do morto, não. Vai embora. Vai embora. Vai contar piada lá fora e rir que você faz menos mal. Porque o elogio não sincero, ele é altamente destrutivo. Então você não consegue elogiar a quem você não gosta, você não consegue elogiar quem você tem inveja ou ciúme. Você consegue elogiar? Então, quando você não conseguir elogiar alguém, ou quando o elogio que alguém recebeu te incomodar, olhe dentro de você. O que é feinho que está lá dentro que te fez não aceitar aquela situação, não concordar com aquele elogio? Porque nós não conseguimos reconhecer qualidades por quem nós não nutrimos bons sentimentos. Então, vamos olhar dentro de nós, isso é importante, para limpar o nosso coração, porque o nosso coração cheio de porcariada, de inveja, de ciúme, de bajulação, é um coração incapaz de fazer prece e conectar-se com os planos elevados da vida, né? Então, Chico Xavier dizia que nós precisamos de ter paciência para conseguir suportar a felicidade alheia. Paciência para conseguir suportar o sucesso alheio. Paciência quando você olha uma pessoa que você tem antipatia, talvez até por inveja ou ciúme, você tem antipatia e você não consegue reconhecer as qualidades. Então, olhe dentro de você e reajusta e redireciona a rota das suas emoções. Porque quando a gente ouve um elogio de alguém que a gente não gosta, a gente neutraliza logo. Fulana tá com cabelo lindo, né? É, mas ela tá gorda. Fulana tá gorda, se você gosta, fala, é, mas o cabelo dela tá lindo. Então a gente vai neutralizando, né? Vamos retrucando, né? Então, elogio é uma prática que não está desligada dos nossos sentimentos. Nunca. Nunca essa prática está desligada dos nossos sentimentos. Então, quando nós avaliarmos como estamos elogiando e como estamos sendo elogiados, essa vai ser uma boa reflexão em busca do autoconhecimento. O cego gritava, filho de Davi, filho de Davi. E as autoridades dos judeus enciumadas diziam, não é o filho de Davi, vamos crucificá-lo. Isso é uma heresia. Então, há ainda mais uma coisinha que eu queria falar sobre elogio no meio espírita. O médium, muitos médiums são ótimos, tem uma sintonia fina, uma antena psíquica ótima. E ele começa a receber elogio, e elogio, e elogio, e ele vai se envaidecendo e perde a mediunidade. E os espíritos olham e falam, nesse poço de vaidade não tem como eu me aproximar e dar uma mensagem. Aí o próprio médium começa ele mesmo a escrever alguma coisa, porque já não tem mais o patrocínio dos planos elevados da vida, né? Então, Chico dizia que ele tinha tanto medo de cair, porque a mediunidade dele era extraordinária e os elogios eram muito abundantes, né? Então, ele falava que quando ele começava a escutar elogio, que ele ficava só repetindo assim, não sou isso, não sou isso, não sou isso, para o sucesso não subir a cabeça, porque o elogio às vezes incomoda. A mim, as pouquíssimas vezes que fui elogiada, me incomodava, porque eu pensava assim, vamos supor, você vai fazer uma palestra, aí a pessoa que vai te anunciar não fala seu currículo simplesmente,
fala as qualidades que a bondade daquela pessoa pensa que você tem. Então te elogia, você fica totalmente sem jeito de assumir a tribuna. É muito desagradável às vezes, porque eu ficava pensando assim, será que essas pessoas aqui pensam que eu sou tão vaidosa que eu preciso de elogio? Que eu tenho que ser elogiada? Que eu preciso desse reconhecimento? Será que essa pessoa pensa que eu sou tão insegura que eu estou precisando desse aplauso? Então o elogio às vezes é uma coisa que não nos ajuda muito na tarefa a ser realizada. A criança se desenvolve bem com elogio, mas está ali a Jane, que daqui a pouco vai nos falar sobre isso também, como que o elogio exagerado estraga a própria criança. Estraga a própria criança. E quem já não ouviu assim, nossa, você está lindo, e o filho responde, você não vale, você é minha mãe. Ficou boa essa roupa? Ficou ótimo. Ah, mas você não vale, você é minha mãe. Então, é assim, o amor ditando um conceito nem sempre verdadeiro, só amoroso, mas nem sempre verdadeiro. Mas receber um elogio sincero é muito gratificante, é claro que é, nós todos somos humanos, e quando alguém, aquela mesma pessoa que chega perto de você e faz uma crítica construtiva, olha, você não mandou bem, hoje você não estava legal, o que aconteceu? Depois essa pessoa chega e fala, hoje sua sintonia estava boa, gostei. Então a mesma pessoa que leva uma crítica te mostrando os seus erros, é uma pessoa que de vez em quando te elogia e você recebe aquilo gratificado, né? Receber um elogio imerecido, quando ele não é consenso, é expor você ao ridículo. Às vezes você você elogia uma pessoa publicamente e todo mundo sabe que aquela pessoa não tem aquela qualidade, parece que no fundo você está maldosamente querendo expor aquela pessoa ao ridículo. Tudo isso a gente vê observando como temos dificuldades em relacionar de uma forma realmente sincera e realmente cristã com os nossos, com as pessoas do nosso relacionamento, né? Quando se trata de elogio imerecido ou exagerado, eu me recordo de uma frase de Chico extraordinária. Ele dizia assim, eu vou receber este elogio como um incentivo para me tornar o que realmente ainda não sou. Então, assim, ele encerrava aquela questão mostrando a beleza do seu coração, né? Então, nesses tempos de agora, é quase uma desfeita você elogiar o seu ente querido no dia do aniversário, só para as 4 paredes. Se você não for para a rede social e soltar elogio, não vale. Você fez pouco caso, né? O elogio entre 4 paredes não tem mais valor. Você precisa de agora pegar seu filho graduando e mostrar para todo mundo o orgulho que você está sentindo dele, porque isso não pode ficar só com a gente, isso aí vai ter que ser espalhado. Ficou muito estranho tudo isso atualmente, né? Muito estranho mesmo. Eu me lembro que uma vez a gente estava no colégio, assim, trabalhando, e uma amiga tinha cortado o cabelo e tingido e mudado o cabelo todo, e eu não percebi. E a outra chegou e eu percebi o cabelo da outra bonita e disse, seu cabelo tá lindo. A outra, obrigada, acabou aí. Mas a outra que não tinha sido elogiada ficou emburrada comigo alguns dias. E eu falei com ela, fulana, eu te fiz alguma coisa? Ela falou, você não tá lembrada? Não, não. Você falou que meu cabelo ficou feio. Eu? Que dia que eu te falei que seu cabelo ficou feio? Por quê? Porque eu tinha cortado e tingido, mas eu não percebi. Então, é muito estranho quando, dependendo do grau de insegurança, o elogio de um vira ameaça para o outro, vira menosprezo para o outro. Tudo isso vai acontecendo. E para encerrar a questão do elogio, eu quero falar do autoelogio. Eu chego aqui e digo, porque eu sou uma pessoa muito educada. Mas se eu tenho que avisar que sou, eu tenho que rever essa qualidade, né?
Ah, eu sou uma pessoa muito centrada. Ah, é? E tem que avisar que é? Então, uma qualidade que ela não ressalta, é preciso de pensar se realmente ela existe. Mas o elogio no foro íntimo, você escuta um elogio aqui, escuta outro lá longe, escuta o mesmo elogio lá longe e o mesmo lá longe, sem um saber de outro, você pensa igual Hitler, uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade, ou então realmente eu devo ter essa qualidade, porque está todo mundo dizendo esta mesma coisa. Então, aí você fala, então acho que realmente eu sei fazer isso. Acho que realmente, então, eu toco o violão muito bem, porque todo mundo está dizendo para mim que, um sem saber do outro, que eu estou tocando bem. Então, você pega aquela avaliação do outro, passa na sua peneira reflexiva e vê se ela é verdadeira e você pode ficar feliz com aquilo. E Jesus se autoelogiava. Ele falou 7 vezes: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 7 vezes Jesus fala o que ele era. Ele se elogiava, faltava humildade aí? É um absurdo a gente pensar isso, né? Não, ele dizia a maior verdade sobre si mesmo. E humildade é você saber o seu real valor. O nosso problema, quando diz eu sou, é você se melhora, né? Você tem geralmente nós temos um conceito mais elevado a nosso respeito do que realmente somos. Então, quando Jesus fala essa verdade sobre si mesmo, é como alguém que chega num fórum de debate, numa conferência, num evento qualquer e vai falar, olha, eu sou fulano de tal, eu sou doutor nisso e naquilo, eu tenho mestrado disso e daquilo, eu falo 3 idiomas, eu desenvolvi um projeto assim, assim, assim. Ele está falando seu currículo. E ninguém fala, nossa, ele está se elogiando. Não, ele está dando o currículo dele. Se o currículo dele é grandioso, aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Então, Jesus, ele realmente continua sendo o nosso modelo, porque ele diz exatamente o que ele era, sem se aumentar, sem se diminuir. Assim, deveríamos ser todos nós palestrantes. Nós não devemos usar a tribuna para falar das nossas qualidades, e menos ainda dos nossos defeitos. E menos ainda expor os nossos defeitos. É interessante porque muitas das vezes o palestrante fala, porque nós somos um poço de egoísmo, porque nós somos um poço daquilo, e eu sei que está ali há 20 anos ouvindo aquela pessoa fala, se isso não melhorou ele, não vai ser eu que vai melhorar. Tem 20 anos que ele fala que ele é egoísta, tem 20 anos que ele se diminui. Por isso que nós não devemos falar de nós, nem a favor, nem contra. Então, para encerrar essa questão, né, eu aprendi que a melhor maneira de receber um elogio é ouvir, diz simplesmente obrigado. Porque se você não aceita, se você diz simplesmente obrigado, o assunto morre. Mas se você rejeita o elogio, vamos supor, fala um elogio aí, Sabrina. Você tá muito bonita. A pessoa fala, nada, tô um caco. Não, você tá bonita assim. Não, tá muito feia. Não, você tá, e vai, até a pessoa te convencer daquele elogio, né? Ah, mas eu tô tão feia. Conservada. Ah, isso é terrível. Quando alguém fala... Minha mãe dizia que aqui no centro chegava aquelas mulheres lindas para ver o Chico, toda maquiada, com o cabelo tingido. Minha mãe nunca tingiu o cabelo, ela achava aquelas mulheres lindas, e eu acho que ela olhava querendo ser uma delas, e o Chico percebia e falava assim no ouvido da minha mãe, para que tanta tinta, né, Maria? Para consolar, né? Para consolar. E essas mulheres chegavam perto da minha mãe e falavam assim para ela, você tá fortona, bonitona. Porque naquela época, quem casasse tinha que engordar, né, Marta?
Tinha que engordar. Se a pessoa não engordasse, é que estava passando fome ou sendo maltratada. É impressionante como é que as coisas vão mudando, né? Então, o elogio que você não agradece de pronto, você obriga a pessoa a reforçá-lo. E a pessoa vai reforçando, né? Porque você exigiu, você praticamente exigiu isso, né? Bom, comentamos sobre elogio, Jânio vai complementar, e eu espero que vocês tenham visto essas reflexões como uma tentativa pobre e singela nossa de trazer o Evangelho de Jesus adaptado às mais simples questões do dia a dia. Aqui, então, a gente estava refletindo sobre modéstia, sobre simplicidade, sobre humildade, sobre autenticidade, qualidades que encurtam o nosso longo caminho em busca da perfeição que nos é possível alcançar. Então, essas foram as nossas reflexões de hoje. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Bom, gente, pegando aqui só uma reflexão, né, sobre o elogio,